queria agradecer a presença da Ana, dos colegas da imprensa, dos colegas aqui da Codeplan. É um prazer enorme poder abrir esse trabalho de hoje, né? A Ana vai apresentar um artigo muito interessante sobre as primíparas. Eu aprendi primeiro o que era primíparas, confessando a minha pequena ignorância. Mas o trabalho está muito interessante, acho que traz resultados relevantes para a discussão da dinâmica demográfica do DF, de uma discussão ampla de inserção no mercado de trabalho da mulher. Eu acho que traz resultados muito, muito interessantes. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, a gente passa, a princípio, a palavra para a Ana, e aí depois a gente abre para comentários e perguntas. Okay? Obrigado, então, a todos. Bom, como a gente já foi falado, o Bruno falou e a nossa amiga Eliana também falou. O nosso tema, então, é as primíparas de 30 a 49 anos. A gente fez esse corte porque nós sabemos que primíparas é mãe pela primeira vez. E mãe pela primeira vez não tem só de 30 a 49, tem algumas que escapam para ter os filhos até mais velha. Mas nós fechamos, limitamos em 30 e 49 anos. Eu vou começar a apresentar e à medida que depois a gente abre, qualquer dúvida a gente tira. Bom, todo mundo está me ouvindo, né? Então, tá. E obrigada pela presença de vocês. Bom, aqui é só o nome do trabalho, só confirmando o limite e a série que nós fizemos de 1996 a 2013. O que é engravidar aos 20, aos 30, aos 40 ou a mais? Então, aos 20 anos, realmente, os óvulos são novos, tudo é novinho, está tudo ótimo, o corpo da mulher é excelente, não tem problema, dificilmente tem algum problema de anomalias nas crianças ou algum problema para a mãe. Mas nós estamos em outra época, nós estamos em 2016, né? No século XXI. E o que a gente depara? As mulheres foram para o mercado de trabalho. E, ao resolver sair para o mercado de trabalho, ela precisou se preparar. E tudo isso fez com que não dá para ter filho 20 anos, tem que esperar um pouquinho, tem que estudar, tem que terminar a faculdade. Depois da faculdade é o mestrado, depois do doutorado, vou viajar, fazer fora. Aí depois, né? Aí nós vamos ter nossos filhos, com segurança, bem instalado no mercado de trabalho, com boa renda. Então, apesar de toda essa facilidade de 20 anos, realmente a gente viu que houve uma diminuição bem grande, e de 30 aumentou e está adiando. Mas, de qualquer jeito, 30 a 39, os médicos aconselham, de 30 a 35 é tranquilo, não tem tanto problema de ocorrências de anomalias, algum outro problema com a primípara, com a mãe. Mas 40 anos, realmente, o risco é muito grande. De 35 para cima, já há maior incidência de risco. E isso aí, então, inclusive, eu quero contar para vocês que esse trabalho está sendo feito mais a longo prazo, tá? Em termos de aplicação de métodos próprios para poder levantar e fazer essa correlação, se realmente existe e quais são as doenças que mais acontecem. Então. Mas isso aí é um papo para o final do ano, não é, Cristina? A Cristina é porque é ela que está coordenando essa parte. Bom, em 60, a idade ideal proposta pelos médicos e pelo próprio Conselho Federal de Ginecologia e Obstetrícia era de 18 a 24 anos. Atualmente, de 20 a 30 e de 30 a 35, a medicina também já vê a idade com propícia à maternidade por causa do próprio desenvolvimento das tecnologias na área médica, né, da segurança da mulher. Então, não teria problema. E a gente sabe que tem casos que ocorrem de primeiro filho depois dos 40, 45. A gente tem uma colega que a prima dela, a sobrinha dela, teve o primeiro filho aos 45 anos. Sem problema nenhum, nem para a mãe, nem para o filho. Então, tudo é possível. É só, como diz a doutora Tânia, uma das que eu pesquisei, ela diz que se a mulher tem boa saúde e ser bem acompanhada,
principalmente com um médico, um obstetra, que tenha especialidade, que tenha estudos em cima de partos, né, com idade mais velhos, partos para mães com mais idade, que não tem problema, que leva a contento e nasce muito bem. Tá? Então, não se preocupem, aqueles que estão esperando mais um pouquinho. Então, a gente tem realmente retratado várias... tem um caso, inclusive, de uma mãe, de um médico que relata, a mãe, com 45 anos, resolveu ter filho. Aliás, resolveu não, ela não queria ainda ter os filhos, ela queria os 50. Aí ela congelou o óvulo, esperou 50, aí o médico falou, não te dou segurança nenhuma. Mas aí ela falou assim, não, mas eu quero, vou tentar. E, realmente, congelou o óvulo, fez fertilização in vitro, e, aos 50 anos, ela foi, preparou tudo, colocou o óvulo, como se diz, já fertilizado dentro de si, e, na véspera de fazer 51 anos, ela teve a filha perfeita, ela bem, e a filha também. Então, é possível? É. Lógico que precisa de cuidado. E está acontecendo. Bom, vamos continuar, senão eu fico só conversando nisso. O objetivo nosso foi exatamente descrever a tendência de comportamento dessas mães primíparas, né, de 30 a 49, desde 1996 a 2013. A gente vai ver já os resultados. Delinear a tendência da fecundidade, o que está acontecendo, como é que está a fecundidade, como é que ela continua, e caracterizar essas mães nossas aqui do DF, quem são elas? Né? A metodologia, os dados foram do DataSUS Sinasc. Nós utilizamos a população feminina de 15 a 49 anos, que é o limite que o corte que a gente dá, chamado de idade reprodutiva. Não que não nasça antes nem depois, mas a gente, para cálculos de taxa de fecundidade e outras taxas, nós fazemos esse corte de 15 a 49. As mães primíparas, a gente pegou de 15 a 49, quer dizer, quem tem filho pela primeira vez de 15 a 49, para comparar com 30 a 49, que é o nosso objeto de estudo. A série, já falamos a respeito, de 1996 a 2013, e a caracterização das mães a gente fez pontual, 2000, 2006, 2013. Está aqui. E a caracterização das mães foi em relação a estado civil, escolaridade, raça, cor e tipo de parto. Os resultados. Só para a gente observar a população feminina dessa faixa etária de idade reprodutiva, a gente tem uma diminuição de todos eles. Isso significa que realmente a população está diminuindo e, logicamente, a população feminina está aí diminuindo, a gente observa. Quando os nascidos vivos, a gente também observa, de 15 a 19 anos, se vocês observarem, eu estou bobeando, porque eu tenho um negocinho aqui, ó, de 15 a 19 anos, você observa em 96, o número de nascidos vivos, olha como diminuiu. Então, realmente, as mães estão tendo menos filhos com essa idade, de 15 a 19. Quando você observa de 20 a 24, a mesma coisa, a gente observa a queda. Quando você observa de 25 a 29, tem uma diminuição, mas é bem menor. Em compensação, você tem o amarelinho, que aumenta a quantidade de nascidos vivos nesse período, de 30 a 34. E de 45 a 49 houve um aumento também, e mesmo de 40 a 44 há um aumento, que é o azul, mais escuro, e o verdinho de 45 a 49, apesar de não ter um número assim, muito grande, também aumentou. Posso passar, né? Aqui é a taxa de fecundidade total, que é o número de filhos, o número médio de filhos nascidos vivos de mães, no caso, de mães dessa população feminina que eu peguei, de 96 até 2013, os nascidos vivos. O que a gente observa? Olha a queda, de 2,37 a 1,64. Deixa eu ver se é esse o número mesmo. Opa. Acho que é isso. É isso? De 2,37 para 1,64. Então, aqui, ó.
E 1,64, a gente pode lembrar também que está abaixo da taxa de reposição. O que significa? Que o casal não tem nem os 2 filhos para ser reposto quando eles forem embora. Então, nós temos menos de 2 filhos. Aqui é por idade. Também a gente observa. 15 a 19, queda. De 20 a 24, de menor. E aumento na de 30 a 34, aumento na de 35 a 39, principalmente. Aqui as mães primíparas, né? A percentual de mães primíparas. A gente observa, apesar que ainda tem um número grande de 15 a 19, grande, mas caiu bastante. Esse azul. O laranja, que é 20 a 24, também diminuiu de 25. Propriamente transferiu, não teve tanta diminuição, mas, em compensação, mais uma vez, a gente mostra como se diz, a gravidez tardia, ou a postergação da maternidade. Está aqui, ó, 30 a 34, 35 a 39. Aqui é só o grupo de 30 a 49, que é o nosso grupo de estudo. O que a gente observa? A gente tem um número maior de 30 a 34, né, que é esse azul, mas a gente observa o laranja, que é 35 a 39, um aumento, e mesmo de 40 a 44, propriamente não tem muita mudança, não é muito significativo. Mas você observa que nós temos uma manutenção, né, a quantidade de filhos nascidos vivos. Quando a gente observa o estado civil, como eu falei, são pontualmente, a gente vê, comparando 2000 com 2013, 76%, né, quase 76%, e aqui um pouco mais de 76%, mas houve um aumento. Tá? Em termos de quê? Mães casadas. Quando eu digo casada, não é só a casada, é a casada e a união consensual. Tá? Quando eu falo solteiras, são só solteiras, e os outros são as viúvas separadas judicialmente, ou só separada. O agrupamento é assim. Então, há uma predominância das casadas. Aqui, escolaridade. Observem como o de 0 a 3 anos cai, de 4 a 7 anos cai, cai de 8 a 11, e um aumento interessante. E cadê minha luzinha? Não está mais aparecendo. Acabou? Acho que acabou. Ai, que bom. E agora, não vai nem passar nada? Realmente acabou. Não, passou. Ah, apareceu. Então, 12 anos e mais. Então, houve um aumento de escolaridade das mães primíparas de 30 a 49. A gente vai ver mais um detalhe daqui a pouco. Aqui são as primíparas segundo raça e cor. A gente observa que, em 2000, havia mais mulheres postergando a gravidez negras do que as não negras, explicando que as negras são negras e pardas. E casadas... que bagunça. E as não negras são brancas, amarelas e indígenas. Tá? Aí, o que a gente observa? Que as não negras diminuem, né, a postergação, e aumenta a quantidade de mulheres não negras em termos de postergação da maternidade. Aqui, o que acontece? Vamos misturar raça-cor com escolaridade para ver o que dá. Quando você correlaciona, o que vai acontecer? Observem. As negras, 2000, de 0 a 3 anos de estudo, 0 a 3 anos de estudo em 2006, 0 a 3 anos em 2013. Então, há uma
constante em termos de mulheres negras não com baixa escolaridade. Daí a não postergação, porque a gente vai fazer mais uma conclusão. 4 a 11, 4 a 7 é a mesma coisa, 8 a 11, e o ensino superior não, que aqui está incluído o ensino superior. 12 anos e mais seria entrar na universidade, terminar, etc., fazer outras coisas. Aí também as negras mostram até uma diminuição. Em compensação, as não negras, né, que são as brancas, amarelas e indígenas, está aqui. Ensino superior, 12 anos e mais. Então, daí, o maior número de não negras como primíparas. Tá? Tudo leva a crer que está bem ligado a essa escolaridade mais alta. E aqui é o tipo de parto. Tá? A gente viu ano passado, naquele trabalho que a gente apresentou, que há um aumento muito grande de parto cesáreo entre as brasilienses, uma opção, né, pelo parto cesáreo. Mas a gente está percebendo, nesse caso, a gente até justifica, né, entre aspas, que a mãe corre mais risco. Então, automaticamente, ela vai procurar mais esse conforto em termos de ter o filho sem muita ansiedade. Então, os médicos, muitas vezes, aprovam, mas isso não quer dizer que não possa ter normal, não. Então, está aqui. A gente tem um aumento de 60 para 77 e depois 80, se a gente arredondar. 80% de opção pelo parto cesáreo. Aí, considerações finais é o que a gente propriamente já percebeu. A população feminina em idade reprodutiva realmente diminuiu. A fecundidade continua em declínio, nesse período que a gente analisou. O grupo de mães de 15 a 19 diminuiu o seu escopo de primeiro filho, quer dizer, de 39%, que era a participação das mães de 15 a 19 no total, de mães primíparas, a gente observa que houve de 39% de participação, caiu para 23%. Em compensação, as mães de 30 a 34 subiu de 6% para 19% a sua participação, e de 35 a 39, de 2% para 7%. Então, houve realmente uma postergação da maternidade. As primíparas do DF estão postergando o nascimento do seu primeiro filho, segundo a série histórica apresentada, a conclusão. E, em 2000, sim, uma coisa que chamou atenção, eu já até mostrei para vocês, 10% das mães só tinham até 3 anos de estudo, e 29% conseguiram chegar aos 12 anos. Em 2013, menos de 0,5% das primíparas do grupo com baixa escolaridade, tinha baixa escolaridade, 72% já haviam chegado aos 12 anos e mais de estudo. Significa que houve realmente um aumento de escolaridade. E o maior percentual, isso foi o que eu falei, de mulheres negras, 61%, que a gente viu no gráfico, e houve uma inversão, as primíparas não negras tiveram maior participação, provavelmente por causa do aumento de escolaridade. Maior participação de mães primíparas, isso aqui a gente já falou. O que eu já comentei com vocês, provavelmente. E a maioria das mulheres do Distrito Federal que tiveram seu primeiro filho no período estudado, entre 30 e 49, a gente já também comentou. Casada e opção pelo parto cesáreo. E muito obrigada. Bom, obrigado, Ana. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Não sei se a Lídia. Ana, não sei se você quer fazer algum comentário agora. Cris? Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Ana, Lídia, ok? E aí depois a gente abre para perguntas, então. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite por estar aqui compartilhando dessa discussão, parabenizar a realização desse trabalho, que é de suma importância
porque nós estamos, né, vivenciando a transição demográfica, a transição da fecundidade, e trabalhos como esse são muito relevantes para pautar, né, as políticas públicas de atenção à mulher e ao recém-nascido. Então, políticas de atenção à gestação, ao parto, né, e também, né, políticas que venham reduzir a mortalidade materna, porque a razão de morte materna foi um dos objetivos do milênio que não alcançamos como país, né, em 2015. Então, ter essa atenção, né, sobre as mudanças no padrão etário, né, das mulheres ao primeiro filho, que quando são essas mulheres, elas demandam maior atenção, tanto durante a gestação e, sobretudo, né, atenção no momento do parto e no pós-parto. E a gente sabe também, né, que possivelmente tenhamos reflexos na própria saúde do recém-nascido. Então, a gente verificar quais são essas tendências, né, quais são essas mulheres, quais são as suas características, é de suma relevância. Então, a gente vê que no Distrito Federal a gente tem, né, essa mudança, como a gente tem visto no Brasil como um todo, uma maior concentração, né, nos últimos anos, de mulheres. Até tem um termo que está sendo usado, eu não gosto muito, mas chamam-se as mães idosas, né, a partir dos 30 anos, 35, né, mas é o que o Ministério da Saúde está chamando, e muitos mais idosos, já com 30 anos, você, né, 30 não, mas 35 anos, porque a partir dos 35 anos realmente é um desafio, né, da atenção e o acompanhamento. Então, no Brasil, hoje, nós temos os dois extremos. Ainda mães muito jovens, com menos de 15 anos, tendo filhos. Os dados do DataSUS, do SINASC, nos indicam que a gente não teve uma redução absoluta desse número de mães extremamente jovens, em torno de 30 mil nascimentos por ano, né, em todo o país. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma mudança na estrutura etária, aumentando as mães com mais de 35 anos e as primíparas acima de 30 anos, como você mostrou aqui no Distrito Federal. Ou seja, essas mães primíparas exigem também, né, uma maior atenção, né, desde o seu... São mães que desejam, postergaram a sua fecundidade e têm o desejo de realizar essa sua fecundidade e justamente merece e tem que ter atenção para que essa sua intenção seja realizada com qualidade, né, e com atenção ao recém-nascido. Eu tenho algumas sugestões de aprimoramento né, da análise e tudo mais, está muito bem colocada. Eu observei, por exemplo, a gente tem trabalhado com a questão da cor da pele, e você, né, frisou negras e não negras. Muitas vezes a gente trabalha com brancas e não brancas. Por quê? Porque as indígenas têm um comportamento muito mais próximo das pretas e pardas do que das brancas. O comportamento da população indígena, a população indígena tem se mostrado a mais vulnerável, né? Tem um comportamento ainda de fecundidade muito precoce e tem uma mortalidade infantil muito mais elevada. Então, esse é um grupo, talvez ele seja muito pequeno, né, no Distrito Federal, mas juntá-lo com as brancas eu não acho que seja muito correto, porque o comportamento, né, das brancas e amarelas, elas são muito diferentes, principalmente em termos do momento, né, que tem os seus filhos. Ou se você retira da análise, se elas são muito pequenos, o conjunto, ou junta, chama brancas e não brancas.
Outra sugestão, né, que a gente tem trabalhado também, que eu acho que aqui a Codeplan precisa mostrar isso, é a distribuição no território, né, que a gente tem um padrão de fecundidade na área central, nas áreas de mais alta renda, e um padrão de fecundidade muito diferenciado nas localidades, né, de mais baixa renda, nas localidades mais, que a gente chama periféricas, mas nem sempre. Por exemplo, Varjão, estrutural. A gente tem um padrão de fecundidade extremamente jovem, né, quanto mais baixa renda. É uma população mais jovem, mas o padrão de fecundidade é muito jovem. Enquanto que, né, nessas regiões mais centrais, de mais alta renda, incluindo Guará, Águas Claras, a gente tem esse padrão, principalmente nas primíparas, que são mães, né, que têm mais alta escolaridade, né, e que também né, estão adiando muito a sua fecundidade por causa, então, dessa inserção no mercado de trabalho, né, desse padrão que você comentou aqui da alta escolaridade. Então, são padrões diferenciados. Mas, de qualquer maneira, eu acho que verificar as primíparas entre as mães de mais baixa renda, que esse movimento também está acontecendo, e são essas que também merecem muito mais atenção e cuidado. Como é que isso está acontecendo nessas regiões de mais baixa renda e que a gente sabe que tem menos acesso à atenção durante a gestação e o parto? Então, queria parabenizar, mais uma vez, eu sei que esse trabalho continua, né? E desejar boa continuação e aprofundamento. Parabéns. Obrigado, Ana. Acho que a gente podia abrir, então, para pergunta. Lídia. A Cris, você quer falar? Então... Não tem problema. Bem, algumas coisas me chamaram a atenção, e daí depois, se as Anas quiserem comentar, e vocês também, outros demógrafos. Não, um pouco isso que a professora Ana comentou sobre essa diferença de renda e escolaridade, né? Esse padrão que aqui está bem você coloca, quando você para negras e não negras, né, essa permanência da baixa escolaridade. Então, assim, parece que para um grupo, né, você teve está colhendo as vantagens da escolha, né, da escolha de poder estudar, ou de poder trabalhar, ou de poder... E tem esse outro grupo que ainda não está podendo se beneficiar dessa liberdade, dessa escolha. E aí me chamou a atenção, é um comentário para depois, se vocês quiserem comentar por cima, né? E aí depois me chamou a atenção uma tabela que quem está com o estudo completo depois pode ver, acho que é a tabela 3, que tem as taxas de fecundidade específica e total. Ela mostrou o gráfico aqui, né? E então, assim, até os 30, 34 anos, a taxa de fecundidade ainda é semelhante à de 20 a 24, mas de 35 para frente é a metade. Então, assim, se as mulheres ainda deixam mais para frente ainda para ter filhos, aí eu acho que é o ponto negativo, né? Cai mais ainda, e o quanto que isso também impacta ou futuramente para a própria questão demográfica de reposição da... Então, assim, é um ponto, talvez um contraponto, não sei se negativo, né, no sentido de que, se por um lado as mulheres podem usufruir da sua liberdade, né, etc., isso para a população como um todo, né, é óbvio que depois que você teve o teu primeiro filho aos 35, quantos mais você vai ter, né, depois? Então, não vai ser tantos quantos você, né, teria se tivesse começado aos 12, ou 20. Esse era outro ponto que me chamou a atenção. E outro ponto que também está mais detalhado numa tabela, que você que só colocou o gráfico, é sobre as cesáreas, né, que é absurdo a quantidade para as primíparas, assim, chega, enquanto que as não primíparas, você tem perto de... Espera lá, deixa eu ver se olhando certo aqui.
Enfim, é muito alto a quantidade de cesáreas. É uma tendência, né, no Brasil, e eu acho que a gente, em Brasília também, mas acho que é uma questão, não sei, que tem que ser melhor discutido, talvez, em termos da sociedade médica, principalmente, né? É isso. Não sei se você quer comentar. Não, você não deixa de ter razão, não. Depois eu gostaria até que a Ana Nogales comentasse. Essa história de postergar a maternidade vai provocar uma queda, uma contínua, né? Talvez uma queda ainda maior em relação à fecundidade. Porque, realmente, quando as nossas avós, né, no meu caso, né, minha avó teve 12 filhos, ela começou aos 12 anos. Então, automaticamente, foi lá, né? Aí a mamãe já teve 4 e eu tive 3. Eu que não diminui muito, mas a gente observa que hoje é 1, 2 filhos. O máximo eu já sou considerada com muitos filhos, que eu tenho 3. E meus filhos também, né, deram continuidade. Mas é mais comum, realmente. Então, se você começa a ter filhos aos 30, 35, 40, 1, 2, e olhe lá. Porque, realmente, até em relação à própria estrutura física, os óvulos, né, que a gente sabe que já envelhecem, já ficam mais difíceis de ser fecundados. Então, tudo isso pesa, sim. E eu gostaria, não sei se eu vou te jogar no fogo, mas eu queria que você comentasse alguma coisa sobre a nossa proposta para o próximo trabalho, que você vai estar bem envolvida. Tá. Não, a gente... essa base do SINASC, que a Ana analisou, ela também tem a informação se as crianças, se os bebês nascem com alguma anomalia ou com... Aí ele também tem o registro do APGAR, que é um indicador sobre, enfim, a vitalidade, posso dizer assim, não sei se... no primeiro minuto do nascimento e no 5º minuto. E a gente já fez vários exercícios, né, mas a gente ainda quer explorar mais as bases para ver o quanto que características das mães e alguma coisa de qualidade do atendimento, já que a gente tem dados sobre se o parto foi cesáreo, quantas consultas ele teve, quanto que isso está influenciando, o quanto está correlacionado com o fato de ter um APGAR baixo, e uma anomalia. Mas a gente não quis ainda divulgar os resultados porque a gente estava ainda muito no preliminar. Mas isso vai ser para a próxima etapa desse estudo aqui. Bom, perguntas? Não sei se a imprensa também tem alguma questão. Lídia? Alô? Não está dando para ouvir? Acabou chegando um pouco tarde, enfim, se vocês pudessem me explicar o porquê do comportamento, por que vocês têm percebido que as mães têm atrasado um pouco esse parto, essa gravidez? Ok, você pode se identificar? Cristina Otaviano, TV Record. Ok. Mais alguma outra pergunta? A Lídia tinha uma pergunta também aqui. Ana, parabéns pelo estudo, primeiramente, mas a Cristina já começou a abordar a questão que eu vi pelo último slide, quando você trata das cesáreas, me chama a atenção porque você colocou só as primíparas de 30 a 49 anos e o percentual. E como a gente sabe que é uma tendência de aumento, acho que dos últimos 5, 10 anos, no aumento no Brasil de nascimentos por cesariana, eu acho que seria interessante a gente tentar verificar em relação à população total, para ver se esse percentual se mantém alto ou se ele diminui, e talvez por escolaridade, porque a gente percebe hoje, eu vejo uma tendência de 3 anos para cá, de uma conscientização por parte das mulheres, de tendência, e até mesmo do Ministério da Saúde, da questão do parto humanizado, para ver se isso é maior nos fatores de escolaridade, nas faixas de escolaridade maior. Eu não sei se isso nas estatísticas, se o grupo vai ser suficiente, mas eu acho que seria interessante para a gente também ir por uma outra linha que é muito relevante ultimamente. Lídia, o ano passado, não sei se você chegou a assistir, a gente apresentou um trabalho exatamente só sobre parto normal e parto cesáreo. E realmente há uma procura muito grande pelo parto cesáreo.
O parto normal, inclusive a gente fez um trabalho de mostrar que está havendo um incentivo. Houve aquele partograma, esqueci o nome, eu acho que é partograma, que os médicos estão sendo obrigados a preencher para evitar de fazer parto cesáreo sem necessidade. Tudo isso é para registrar. Então, tem uma preocupação muito grande pela área de saúde para diminuir a quantidade de cesáreas. Agora, no nosso caso, de 30 a 49, não digo 30, até 35, mas de 35, 40 para cima, realmente o risco é maior para a mãe e para a criança. E, muitas vezes, o cesáreo, nesse caso, ele vem até ajudar a sobrevida dessa criança. Lógico que a gente sabe que, mesmo assim, ainda há abuso, que talvez não fosse tão necessário. E tem notícia de mães tendo filhos com mais idade e tendo filhos normais. Tá? Isso é... Obrigada. Bom, eu tenho participado dos estudos nacionais, né, sobre como nascem os brasileiros nos últimos 6, 7 anos, analisando para o país como um todo. O que a gente tem visto é que nos últimos, desde 2000, o aumento do percentual de partos cesáreos, sobretudo entre as mães de mais alta escolaridade. E, principalmente, quando o parto ocorre em unidades médicas privadas, né, unidades hospitalares privadas. Então, se a gente desagregar esses dados, que é possível ver no Distrito Federal, o percentual de partos cesáreos em unidades hospitalares privadas vai para mais de 90%. Então, a gente tem essa redução média porque acontecem muitos partos ainda nas unidades públicas. O Distrito Federal tem uma atenção, né, ao recém-nascido, à mãe, quer dizer, partos públicos muito importantes. Mas, de qualquer maneira, ainda, mesmo na rede pública, o percentual de partos cesáreos é muito superior àquele preconizado pela OMS. Então, quando você tem um aumento da escolaridade, você tem um aumento dos partos cesáreos, que muitas vezes não é, a gente fala, uma opção da mulher, não é muita opção da mulher. A gente tem discutido que é quase uma imposição, né, da estrutura de atenção. Ou você tem o parto comigo, o médico fala, e aí eu vou estar disponível tal dia, ou você vai e ver quem é que está disponível. Então, essa é uma questão muito, muito delicada. E, com o aumento da escolaridade, a gente tem visto o aumento também da idade ao ter o primeiro filho. Então, você tem aí uma correlação entre, né, o número de primíparas que têm partos cesáreos. Então, o aumento da escolaridade tem feito, né, o adiamento da fecundidade. Então, se você verificaria a renda, né, quanto mais alta a renda, você tem mais tardia o início da fecundidade. E isso está muito marcado no Distrito Federal. São padrões totalmente distintos. Então, você tem mães, né, com fecundidade muito precoce, as mães muito jovens nas áreas mais de baixa renda. E mães, né, com alta escolaridade, de mais alta renda, iniciando sua vida reprodutiva depois dos 30 anos. Ok. Mais alguma pergunta, comentário? Bom, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Ana Cristina, não? Bom, Eu não sei se eu comentei, mas uma das nossas intenções aqui ainda para esse ano, além dessa correlação de anomalias versus mães primíparas de 30 a 49 anos de idade, a gente também vai pegar os municípios da periferia metropolitana, que são os 12 municípios de Goiás, e fazer também a comparação com Brasília, para a gente ver como é que está. Agora, é interessante, muito bom a gente poder, se a gente conseguir fazer por região administrativa ou por grupos de regiões administrativas, talvez fosse muito interessante para a gente ver. Porque, realmente, a gente nivelou, né? E nivelando é o resultado que eu apresentei. Mas, na realidade, a gente sabe que tem diferenças de RA para RA.
Eu queria, então, agradecer, parabenizar o trabalho. Eu acho que é um trabalho que, de fato, abre muitas possibilidades, né? A gente tem muitas perguntas. Eu acho que essa ideia da gente tentar localizar o local de nascimento, acho que já dá uma ideia da região administrativa, né? Acho que isso é uma excelente sugestão. Algumas questões que me surgiram também sobre um ponto que a Ana Nogales levantou, que é a questão da mortalidade materna. Ficou uma dúvida na minha cabeça se o risco para primíparas ou não primíparas é maior na questão da mortalidade. Eu acho que talvez isso pudesse ser... talvez. E também no próprio fato de ser primípara ou não primípara, né? Eu acho que talvez explorar essa questão da mortalidade materna é interessante, eu acho. Um ponto também que me destacou foi a queda de gravidez. Não sei se o Fred está aí, se eu posso falar que é adolescente entre 15 e 19 anos. Ele brigou com a gente da outra vez. Mas a gente tem notado também uma queda, né? Uma queda na gravidez de adolescentes também, né? As primíparas estão adiando e as adolescentes também, né? É o que eu acho que é um fato interessante. Mas eu acho que esse ponto eu acho que é importante que a Ana levanta, da questão da escolaridade, para entender também o porquê dessa queda, né? Para ver se está concentrado ou não espacialmente. Enfim, eu acho que tem muito trabalho para a gente. Acho que a gente vai cada vez mais olhando, a gente tem mais perguntas, né? Eu queria, então, agradecer a presença de todos. O Lúcio, o presidente, não pôde estar aqui, ele foi chamado para uma reunião na residência do governador. Infelizmente, ele queria estar aqui, não pôde. Eu o representei aqui e fico muito feliz de poder... Não, agora não mais, que a Ana está aqui. E parabenizar a Ana por estar aqui. A gente espera logo que você possa chegar. Estamos esperando ansiosamente. Obrigado, então, a todos. Até logo.